Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos aqui na reta final. Hoje é o penúltimo dia da lição do trimestre e iremos concluir amanhã com o resumo da lição. Hoje iremos tratar sobre o tema O Deus Sofredor e seus seguidores. No livro de Pedro, no capítulo 4 e o verso 13, ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação não deve ser comparada com a glória que nos aguarda. Deixa eu ler para vocês aqui esse texto da maneira como ele está escrita nessa Bíblia, na versão NVT. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, e o verso 13 e 14 diz assim. Verso 12. Amados, não se surpreendam quando as provações de fogo ardente, pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações se tornam coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousará sobre vocês. Sabe, irmãos, o que eu entendo aqui? Diante da situação que nós passamos, ela é muito, vamos dizer assim, insignificante comparado com a glória que está para vir. O que eu entendo aqui desse verso, e Pedro estava escrevendo para um grupo de pessoas que estavam sofrendo grande perseguição. Não era qualquer perseguição que eles estavam sofrendo. Eles estavam sofrendo perseguição dos próprios judeus, como também da liderança em si. Houve uma perseguição terrível naquele período, quando Pedro escreveu a sua carta. E ele faz endossando por aquilo que ele passou também. Nós sabemos que Pedro sofreu perseguição a tal ponto de ser martirizado. E ele foi crucificado, de acordo com a tradição, de cabeça para baixo. Coisa que ele disse: eu não devo morrer como meu Salvador, porque eu o neguei. Logo, ele pediu para ser colocado de cabeça para baixo. Sabe, irmãos, nessa lição de hoje, falando sobre o sofrimento de Cristo, quando o texto fala assim, sejamos coparticipantes, esse coparticipante quer dizer participar junto. O que Cristo passou por nós foi muito grande e nós devemos, por consciência espiritual, claro, aceitar o que estamos aí para enfrentar daqui para frente. Isso nos caracterizará, de fato, aonde está alicerçada a nossa fé. Porque provações, irmãos, iremos passar e não serão poucas. As poucas que nós passamos aqui, alguns às vezes até reclamam, argumentam: meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E não leve em consideração que ainda perseguição e provação pior vai chegar daqui para frente. Isso tudo são só momentos ou pontos pedagógicos para que a gente possa aprender para com as provações que irão vir mais na frente. E aqui, o autor da lição citou pelo menos 3 textos. Um de Atos, capítulo 4, e o verso 22. E é interessante, irmãos, porque esse capítulo 4 de Atos e o verso 22, ele antecede, já do verso 8, já começa a falar sobre um local onde ele estava, chamado Listra. Listra foi onde, de fato, aconteceu a conversão de Timóteo, a sua mãe e a sua avó, né, Lóide e Eunice, e eles foram ali grandes instrumentos na mão de Deus em prol da obra evangelística que Paulo tivera lidado também. Então, diante daquilo que aconteceu, naquela perseguição, quando Paulo chega em Listra, ele manifesta ali, um grande milagre. Uma pessoa que era coxo de nascença, que era aleijado de nascença, nunca tivera andado. E Paulo chega para ele e efetua uma grande cura. Então, baseado no misticismo daquela época, baseado em suas crenças filosóficas e feitiçarias, eles então quiseram adorar Paulo e Barnabé. Naquela situação, Paulo foge dali. E observe, irmãos, naquela situação, foge que eu falo sair daquela situação. E aquela situação que houve, ele pede muito: por favor, não façam isso. Eu sou homem como vocês. Eu sou pessoas pecadoras e propensas a erro como vocês. Não cometam esse erro tão grave. Ou seja, não levem avante essa crença de que os seres humanos, segundo a crença daquela época,
existia um momento em que Deus assumia a forma humana, e ao assumir a forma humana ele causava milagres. Isso é que era feito, é por isso que um foi chamado de Júpiter e o outro de Mercúrio, dois astros dos quais eles acreditavam que eram deuses então. E diante dessa situação, Paulo pede por tudo que eles não façam aquilo. Diante daquela situação, irmãos, eles então são expulsos, porque chegam ali judeus de Icônio e começam a colocar na mente daquele povo que anteriormente estava colocando Paulo como que fosse um deus, agora com um ódio satânico tentam matá-lo. Só Paulo especificamente. E Paulo é apedrejado, irmãos, mas é apedrejado de tal forma, se você for ler o capítulo 14 e os versos 18 em diante, você vai ver que ele chega a ficar semi-morto, desmaiado. Ele é arrastado e jogado para fora da cidade. E naquela situação, acompanha-se ali Timóteo, Eunice e Lloyd. E vem aquela situação que, de maneira imediata e milagrosa, no dia seguinte, Paulo se levanta, irmãos, ele estava muito machucado, mas muito machucado mesmo. Porém, é dito pelos estudiosos que ele passou por aquela situação e, embora quase que morto, Deus miraculosamente levanta. E quando ele se ergue, irmãos, ele ergue com louvor nos lábios. Quando eles escutam aquilo, diante daquela situação, eles começam a ter a sua fé reabastecida e ver como Deus tinha cuidado do seu servo em meio àquela perseguição. Aqui, como está sendo dito, né? Deus realiza grandes milagres e grandes obras. E aqui aconteceu na vida de Paulo também. E aquela confirmação, aquele milagre que Deus fez, só fez os que estavam ali presentes ter a certeza de que o que Paulo estava fazendo era verdadeiramente a vontade de Deus, a obra missiológica, a obra missionária que ele estava levando para aquela nação, para aquele povo, era de fato um propósito divino e a sua cura, a sua, quase que podemos dizer assim, a sua ressurreição, né? Claro, embora Paulo não estivesse morto, mas ele foi tratado como se estivesse morto, tanto que ele foi arrastado, ele estava ali desacordado, porque foram muitas pedradas, irmãos. Imagine como devia ter sido aquele momento onde pessoas extremamente enraivecidas e iradas. E outra coisa que eu quero levar em consideração, o sentimento que prevaleceu aqui nesses homens que foram vieram de Icônio e foram até Listra para poder causar fofoca, era o sentimento da inveja. E com grande ira disse, olha, esses homens aqui, eles estão causando essa situação, trazendo essa mensagem, mas fique certo que eles são assassinos, são pessoas ímpias e más. Aí que acontece? Diante dessa situação, aqueles mesmos homens que quiseram colocá-lo como os deuses e por terem sido rejeitados por Paulo, a sua ira se redobra. E agora, da mesma forma, com a mesma intensidade que eles quiseram colocá-lo como Deus, eles agora quiseram matá-lo de fato. Porém, Deus livra o seu servo daquela situação. Sabe, irmãos, perseguição aconteceu muito na época da história do cristianismo. Eu falo não só na época bíblica, mas posterior a ela também. Nós falamos sobre isso, né, em outros momentos, como o próprio... Agora deu um branco, rapaz. O próprio... Fugiu da mente, acredita nisso? Policarpo, né? E tantos outros que sofreram martírio naquela situação. E ele morreu cantando. Então, assim, foram pessoas que nós percebemos que em meio à perseguição eles não fraquejaram. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, diante dessa situação? Nós temos que demonstrar que o crisol que Cristo passou, embora não fosse por Ele próprio, mas por nós mesmos, quando nós passarmos nossos crisóis, pensando no que Ele vai ocasionar a outros, nós passaremos com mais perseverança. Não só para solidificar a nossa fé ou fortalecer a nossa espiritualidade, mas através da nossa postura e comportamento, Cristo irá ocasionar a manifestação do seu Espírito através do nosso testemunho para outras pessoas também. Então, que nós possamos levar em consideração que, embora o salário do pecado é a morte, enquanto estivermos aqui, mesmo que viemos a sofrer, não essa morte de Romanos 6, 23, porque essa morte aqui é a morte eterna, porque em seguida ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Logo, o salário daqueles que vivem no pecado, praticando, recebe como recompensa a morte e a morte eterna. E nós, como servos de Deus, como eu e você somos, devemos levar em consideração que essa morte já foi paga pelo sofrimento, pelo crisol que Cristo passou. Logo, não precisaremos mais passar por ela. Que Deus, portanto, nos abençoe,
Que Deus, portanto, nos guie a nossa vida e que essa lição nos faça entender que na provação, na dificuldade, na amargura, na angústia, Deus será revelado através do seu Santo e Bom Espírito e através do nosso testemunho para com aqueles que nos cercam. Deus abençoe você e agora vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecendo, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade. E obrigado, Senhor, como diz Tiago, que quando nós passarmos por grandes provações, que tenhamos a alegria, porque sabemos, Senhor, que na provação a nossa fé ela é aquecida, a nossa espiritualidade ela é fortalecida e o nosso ser, ela com certeza, ela é mais entregue como uma oferta ao Senhor. Assim como Paulo descreve no capítulo 12 de Romanos, que nós venhamos oferecer um sacrifício vivo ao Senhor. Ou seja, aquilo que nós sabemos que é a tua vontade, que possamos prevalecer em exercitá-la, Senhor. Portanto, nos perdoa quando às vezes queremos fugir de darmos um bom testemunho por nossa, talvez, fragilidade, por nossa timidez de fé, mas, por favor, Pai, se for necessário passar por provações e dificuldades, que possamos passá-los, porque como servos do Senhor que somos, precisamos aprender a sermos melhores servos teus. Dá-nos neste dia a tua paz. Obrigado pelo trimestre que passamos estudando a tua palavra. Que o Senhor nos guarde e nos guie, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, lhe conceda um ótimo dia de estudo, um ótimo sábado, daqui a 2 dias, e que a palavra de Cristo permaneça firme em nosso coração. Tenha um bom dia e até o nosso próximo estudo. Deus abençoe você.